Vamos falar agora da norma ISO 26000. Esta norma trata da responsabilidade social corporativa. A norma SA 8000 tinha um foco apenas na força de trabalho. Esta norma tem uma visão muito mais ampla, muito mais moderna e completa. Por quê? Ela contempla todas as partes interessadas. Ela contempla essa interação com o ambiente externo. E a partir das demandas do ambiente externo, a empresa consegue organizar o seu sistema de gestão para responder a essas demandas dos stakeholders de forma responsável. Ela ocorre através da transparência e de um comportamento ético que contribua para o desenvolvimento sustentável, saúde e bem-estar da sociedade, levando sempre em consideração as expectativas dos stakeholders. A implantação da norma 26000, ela exige que a empresa esteja em conformidade com a legislação e normas internacionais e integrar a responsabilidade social corporativa em toda a organização e praticada em todas as suas relações com os stakeholders. O primeiro princípio da norma ISO 26000 é o princípio da prestação de contas. Ele determina que a empresa deve prestar conta dos seus impactos à sociedade. Que impactos seriam esses? Impactos ambientais, impactos sociais, todos os impactos decorrentes da relação dela com as partes interessadas. Então, existe uma preocupação com essa prestação de contas, essa obrigação de ser transparente, de explicar os resultados de suas decisões e atividades, incluindo consequências significativas, mesmo que elas não tenham sido intencionais. A norma ISO 26000 requer também a transparência, ou seja, a organização precisa ser transparente nas suas decisões e atividades que possam ter um impacto significativo no meio ambiente, na sociedade. E aí, essa prestação de contas precisa ser divulgada de forma clara, completa, de tal forma que permita a tomada de decisões. A organização deve ser transparente no que diz respeito à finalidade, à natureza e à localização de suas atividades, a maneira pela qual as decisões são tomadas, implementadas e revistas e aos impactos das suas atividades na sociedade e no meio ambiente. Então, para uma empresa afirmar, eu sou uma empresa socialmente responsável, ela precisa seguir o princípio da prestação de contas, depois a transparência e depois um comportamento ético. Ela deve se comportar eticamente todo o tempo, tendo como base os princípios da honestidade, igualdade e integridade. Uma empresa não pode ser socialmente responsável sem atuar de forma ética no desenvolvimento das suas estruturas de governança que conduzam a uma conduta ética, identificando e aplicando seus próprios padrões, estabelecendo normas para que os seus trabalhadores, a sua força de trabalho, atue de maneira ética e encorajando esse comportamento ao longo da sua cadeia de suprimentos e estabelecer mecanismos de vigilância. Um outro princípio importante que a ISO 26000 estabelece para que a empresa afirme, eu tenho um sistema de responsabilidade social corporativa, é o respeito aos interesses dos stakeholders. Uma organização deve respeitar, considerar e responder os interesses desses stakeholders. E para isso, ela deve identificar quem são os seus stakeholders, responder às demandas de suas partes interessadas, reconhecer os direitos e os interesses legítimos das
partes interessadas e considerar o ponto de vista dos stakeholders nas suas decisões. A empresa precisa ainda respeitar os direitos humanos e as normas internacionais de comportamento. Isso principalmente nos países onde a legislação nacional ou a implantação não prevê salvaguardas ambientais e sociais mínimas. Ou seja, a empresa atuando em países de fraca governança, com uma fraca legislação, um fraco pilar coercitivo, ela, com base na prestação de contas, na transparência, no comportamento ético, precisa respeitar os direitos humanos e as normas internacionais de comportamento, independente se existem ou não no país onde ela está operando. A empresa atua com base nos princípios que eu falei, mas ela precisa definir quais são as questões chaves. A primeira é a questão dos direitos humanos. Ela deve estabelecer procedimentos para atender os direitos humanos. Ela deve estar preocupada com as práticas trabalhistas. O foco de atuação da ISO 26000 reside que a empresa tenha uma preocupação com as práticas trabalhistas e com as práticas leais de operação. O que significa isso? Que ela consiga garantir um ambiente de competição saudável, leal. É importante também que a empresa tenha uma atuação e um engajamento com a comunidade, principalmente a comunidade que tem uma proximidade física com a organização. E o envolvimento e o desenvolvimento de produtos que atendam às demandas dos consumidores e que obedeçam às questões de saúde e segurança no trabalho. A questão ambiental é um ponto-chave na implantação da ISO 26000 e as questões dos consumidores. Os consumidores precisam ser respeitados no desenvolvimento dos produtos que a empresa oferece para o mercado. Então, se a empresa atua com base nesses princípios e atende a essas questões, ela já consegue criar elementos para inserir estas questões dentro do seu sistema de gestão. Um ponto importante é que a ISO 26000, diferente da ISO 14001, da OHSAS 18001 e da SA 8000, ela não é uma norma certificável. Ela não estabelece requisitos, critérios que as empresas devem seguir e, a partir daí, elas serão certificadas. Não, a norma ISO 26000, ela veio para criar condições para esclarecer, dar orientações para as empresas que necessitam, que desejem trabalhar de uma forma socialmente responsável.